Olá, hoje nós vamos falar sobre a semana Function, ou melhor, sobre a janela Function, tá? No novo plano de compensação, no plano ProLeve, você tem a sua ativação feita da seguinte forma. O plano diz o seguinte, que você acumula os pontos da semana atual. Aqui no nosso quadro é um exemplo, nós estamos na semana 4, tá? Então, a nossa semana atual é a 4. Então, o plano ele vai acumular os pontos gerados por você e sua equipe na semana atual, mais as 3 semanas anteriores, tá? Então, isso cria uma espécie de uma janela, tá? E essa janela ela vai englobar, vai abraçar essas 4 semanas, aquela em que você está e mais as 3 anteriores. Então isso vai valer para quê? Isso vai valer para somar os pontos para bater nível de qualificação, para somar pontuação para receber as comissões, vai servir também para você, para tudo que for acontecer dentro do seu negócio, da sua organização, em termos de pontuação, qualificação, pagamentos e tudo mais, tá? Você vai receber sempre baseado naquilo que você produziu na semana em que você está, mais a soma das 3 semanas anteriores. Então, isso gera, tá, para você uma maneira de você entender como que você está trabalhando, está produzindo, qual que é a sua performance, tá? E de melhorar isso sempre na semana seguinte, tá? Na prática, tem algumas questõezinhas técnicas que eu quero mostrar aqui para vocês. Primeira delas, se nós estamos falando que os pontos, né, valem da soma da semana atual mais as 3 semanas anteriores, então eu coloquei aqui num exemplo como se nós tivéssemos feito aqui pontuação de 2.500 pontos na semana 1, 3.000 pontos na semana 2, 1.500 pontos na semana 3 e 1.500 pontos na semana 4, tá? Então, no total das 4 semanas, lembrando que os seus pontos da semana 4 foram 1.500, mas como você produziu 2.500 na semana 1, 3.000 na semana 2 e 1.500 na semana 3, o total que vai aparecer para você, que é o DV4, né, que é os pontos do volume total, tá? Que vai somar para você na semana 4 é 8.500 pontos, tá? 2.500 mais 3, 5.500, mais 1.500, 7.000, mais 1.500, 8.500 pontos. Tá? Então você começou essa semana com 7.000 pontos, no final da semana você fez 1.500 na semana atual, somou aos 7.000 pontos das 3 anteriores, total que você vai ser pago e que você vai se qualificar é um total de 8.500 pontos aqui no nosso exemplo. Tá? Aí você vai olhar lá no plano de compensação, com base nos níveis, né? Quantos pontos você precisa, quais são as regras de qualificação. Tá? Aqui a gente está fazendo um exemplo hipoteticamente bem simples para você entender como que somam os pontos semana a semana. Então você produziu 1.500 na semana 4, que é a semana atual, e somou aos outros 7.000 que você tinha. Isso vale também para o PV4. O que é o PV4? São os pontos de volume pessoal, são os pontos de ativação e vendas, tá? Então vamos supor que você comprou 20 pontos na semana 1, 20 pontos na semana 3 e 110 pontos na semana 4. Então na semana 4, o seu total acumulado, tá, de ativação é de 150 pontos. E isso, de acordo com o plano, vai lhe conceder um desconto maior ou menor na recompra de produtos, tá? Isso também vai conceder para você uma comissão maior ou menor na venda de produtos para os seus clientes preferenciais, tá? Então, no exemplo, a gente somou semana 1, semana 3 e semana 4, total na semana 4, né, semana atual, de 150 pontos de ativação e 8.000 pontos do volume DV4, que é o volume total do seu negócio. O que vai acontecer quando mudar a próxima semana? Então, quando acabar a semana 4, na segunda-feira,
e a gente começar a semana 5, essa janela vai caminhar. Pronto, a janela vai caminhar para a semana 5, tá? E aí a semana atual passa a ser a semana 5, certo? Então agora você está aqui na semana 5 e todos os pontos, tá? E essa pontuação de ativação e tudo, ela vai ser eliminada, tá? Então, o que acontece? Geralmente, no marketing multinível tradicional, você tem aquela coisa de que os pontos zeram, né? Aqui na Function, eles não zeram, eles atuam de uma forma diferente. Eles ficam valendo durante 4 semanas, né? E aí depois, o que acontece, na verdade, não é que eles zeram, é que os pontos da semana 4, tá? Eles caem, tá? Porque você já está abrindo uma nova semana e, portanto, você precisa trabalhar nessa nova semana para poder gerar a pontuação da semana atual. Então, esses pontos aqui, esses 2.500 que eram a semana 1, eles caíram e os 20 pontos de ativação caíram. Então, você tem aqui 8.500 menos 2.500, você tem um total de 6.000 pontos. E você tem 150 pontos menos 20, você começa a semana 5 com 130 pontos de ativação, PV4, e 6.000 pontos total de volume de vendas e de recompra e tudo mais, tá? Então, olha só que legal. No marketing multinível tradicional, você trabalharia o mês todo, 30 dias. Quando chegasse o primeiro dia do próximo mês, toda a pontuação que você acumulou seria paga uma comissão, e se você excedeu essa pontuação e ficou no meio do caminho entre um nível e outro, não importa, você perderia aqueles pontos e os pontos zerariam. Aqui na Function não zera, tá? Você mantém os pontos das 3 semanas anteriores, sejam eles vendas, ativações, os pontos de volume de equipe ou as compras de vendas para clientes preferenciais. Então, aqui no nosso exemplo, você começaria a semana seguinte, que é a semana 5, com 6.000 pontos e 130 de ativação. Então, vamos supor que agora você produziu mais 3.500 aqui. Vamos supor que você produziu 3.500 na semana 5 e que você comprou 70 pontos de ativação. Tá? Então, ao final da semana 5, você vai pegar os 6.000, tá? Que você já tinha. Pronto. 6.000 mais... Vou colocar aqui bonitinho. Você vai ter 6.000 aqui mais 3.500. Tá? E aqui na ativação, a mesma coisa. Você vai ter os 130 com os quais você já começou a semana, mais os 70 da outra semana. Tá? Vamos tirar esse aqui. Então, você vai ter aqui... Aí, 3.500. Pronto. Então, quanto que você vai ter efetivamente de pontuação aqui? Vamos lá. Você vai ter, no final da semana 5, 9.500 pontos. E de ativação, você vai ter um total de 200 pontos. Tá? Então, você fica com a pontuação das 3 semanas anteriores e produz a pontuação da nova semana que você está, e aí soma tudo, a semana atual mais as 3 anteriores. Então, esse é o conceito da janela Function. Isso serve para ativação e para qualificação dos níveis de comissionamento, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem o vídeo e revejam a explicação para entender em detalhes. Por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima aula.